Boa noite, porque já são depois das 6 horas, já é boa noite. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Toda vez que eu abro essa câmera, eu digo assim: vamos ver uma aula muito importante. Todas são importantes, mas tem aulas mais importantes do que outras. Eu não estou mudando ninguém aqui, ó. Ninguém muda ninguém. Esquece. Ninguém cura ninguém. Pode deixar minha cara lá, que fica bom para mim. Ninguém cura ninguém. Bota daqui. Isso. Ninguém cura ninguém. O que nós podemos fazer é mudar a nossa forma de perceber a vida. Conforme nós vamos percebendo a vida por um outro ângulo, nós temos a oportunidade de fazer mudanças dentro de nós. Então, é muito importante que vocês percebam isso. Grande parte das pessoas desistem de se amar porque, para se amar, precisa existir dos seus próprios instintos, das suas próprias ilusões. Bom, eu vou perguntar para vocês, como introdução de um assunto que eu comecei na quinzena passada. O que significa o termo na teologia humana, hoje na teologia atual do mundo, o conceito de a graça de Deus? As pessoas dizem assim: eu recebi uma graça. O que significa a graça de Deus? A graça de Deus, teologicamente, é uma concessão imerecida de Deus. Olha o termo que eu coloquei na teologia, a teologia colocou. É uma concessão de algo superior que, teoricamente, é dada para justos e injustos. Então, é uma concessão imerecida. Ela vai ser dada independente se você é um indivíduo primitivo ou não primitivo. Ele dá igualzinho. Querem ver? O irmão só hoje nasceu. Como Santo Agostinho diz, é uma graça de Deus, porque hoje é um milagre que eu não percebo mais, porque ele acontece todos os dias. Hoje a água, junto com a terra e com a semente, está produzindo a uva. Então, o sol é uma graça, esquenta, ilumina o planeta todo, para justos e injustos. A irmã Terra é uma graça, ela sustenta nossos pés, como diz Francisco, justos e injustos. O nosso corpo é uma graça. O justo e o injusto recebem esse corpo. Presta atenção no que eu estou levando. O ar que nós respiramos, a água, os alimentos, são oferecidos para justos e injustos. Uma mãe oferecida no nossa mente para justos e injustos. A educação é oferecida para justos e injustos. Eu vou fazer uma pergunta. E o casamento? Geise e Mara é uma concessão imerecida de Deus? Geise, sabe que eu te amo. Eu sei, também amo você. O casamento é para justos e injustos. Nós começamos a estudar há muito tempo atrás e cada um tem um nível de consciência. Uns mais egocêntricos e uns mais virtuosos, mais empáticos. Mais justos e injustos casam. Justos e injustos têm filhos. Isso chama-se a graça meio. Agora, por que Deus deu esses meios todos? Inteligência, oportunidade de respirar, de viver. Ele nos deu tudo isso para ficar aqui na Terra a turismo? O que vocês acham? Não. Vamos lá. Por que Deus deu essa estrutura toda desse planeta? A luz elétrica, sociedade organizada, meios de transporte, avião, remédios, médicos. Deus deu isso aqui para quê? Me respondam. A turismo? Nós estamos passeando aqui Para a gente aprender a nesse evoluir. planeta? Por que nos deu isso? O que você acha, Geise? Eu acho que ele dá a oportunidade para todo mundo, cada um vai saber o que fazer com tudo isso, né? Senhora,
A maior graça de Deus, Geise, é a irmã oportunidade de quê? De convivência. Nós precisamos comer, dormir, ter casa. Então, tudo isso nos é dado como recurso de convivência. Mas para quê, Geise? Para você dizer que tem marido, tem filho? Não, eu acho que é uma forma, no meu ver, de a gente evoluir, né? Cada um vai saber usar isso da sua, né, da forma que achar mais correta. Alguns vão evoluir com Por isso isso, que eu gosto outros de não. você. Quem te vê, né, mulher? É verdade. Eu tenho muito orgulho de você, viu? Você tem que Muito estudar obrigada. psicologia, ô Buba, Eu ainda vou, com certeza. porque você vai ser uma grande doutora. Com essa cabeça que você está agora. Amém. Com a graça de Hum. Deus. Com a graça de Deus, viu? Agora, olha lá, cá. O que é a graça meio? São todos recursos. Até roupa eu tenho aqui. Ó. Então, preste atenção. A sexualidade é dada para justos e injustos. Capacidade de ser pai e mãe também. E o que é a graça bênção? É uma concessão agora também para justos e injustos. Mas aqui tem uma diferença. A bênção, ela está sempre oferecida. Para os justos, não precisa pedir. Ó, para os justos, para aqueles que amam, não precisa pedir nada. Nada. A bênção vai cair direto em cima de você. Renova a sua saúde, renova o emprego que você perdeu. Agora, os injustos também recebem a bênção de Deus através dos justos. Aquele mendigo que está lá na rua, ele é um sofredor, mas alguém vai lá e socorre ele. Você entendeu, Geis? Aí nós passamos a ser parte do amor de Deus. Por isso que Jesus, quando curava, ele dizia assim, tudo faço em nome de quê? De meu Pai. Então, hoje nós vamos falar de uma graça meia chamada casamento. Vou levantar aí. Tá? Eu pergunto, todo mundo precisa casar, gente? O que vocês acham? Não precisa Não, casar, não. Jesus não casou, Francisco de Assis não casou, Madre Teresa não casou. Mas por que essas pessoas não precisam casar? Você vão ver já já. Então, as pessoas, quando se unem umas às outras, é como a Geise falou, é uma grande oportunidade de evolução. Filho é uma graça meio que vai dar à mulher e ao homem a capacidade de amar incondicionalmente. Isso aqui é uma escola. Então, o casamento não é união de duas pessoas como a gente acha. Normalmente, as pessoas estão se unindo para que um dê para o outro aquilo que ele precisa em termos de necessidades. Nós somos todos, sem exceção, pessoas metades. O que é a pessoa metade? Ó, eu casei com a Geise, então agora ela atende às minhas necessidades fisiológicas de sexo. Eu casei com a Geise porque ela ganha muito bem e ela pode comprar comida para mim. Eu casei com a Geise porque ela me dá segurança emocional. Eu casei com a Geise porque ela me valoriza, ela me aceita, ela reconhece toda a minha capacidade. Eu casei com a Geise porque a gente pode ter lazer. Então eu pergunto, quem é que está me fazendo feliz? A Geise. Eu sou uma pessoa metade que preciso da Geise. Mas na hora que a Geise não quiser transar comigo, eu já não estou gostando dela. Porque as estruturas não virtuosas, elas não dão, elas exigem. E se dá, exige receber. Ah, às vezes parou de me dar segurança, começou a fazer cara feia. Mas não era essa mulher que eu queria ter casado. Ah, mas às vezes agora não me valoriza. Aí às vezes engordou 20 quilos, sou sua baranga, vai malhar a sua baranga. Às vezes me deu 3 filhos, coitado, o corpo dela não é a mesma coisa,
Eu não nasci para casar com uma baranga, ficar com uma baranga. Você vai andar. Então, nós posso dizer que as nossas necessidades não são ruins nem boas. Nós temos que atendê-las. O que nós precisamos entender é que essa felicidade, quando nós botamos a felicidade fora de nós estamos terceirizando essa felicidade. E nessa terceirização, quando aquele que estava me dando tudo não me dá mais, eu não quero mais essa pessoa. Então, o que nós chamamos de amor no casamento não é amor, na grande parte. Isso é uma história. Eu amava tanto o meu marido, eu amava tanto a minha mulher, e parei de amar. Não, você nunca amou. Você tentou se amar através do outro. Mas quando o outro não te deu mais, aquele amor era pouco e se acabou. Era vidro e se quebrou. Tem uma música antiga. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Era vidro e se quebrou. É o que nós estamos vendo. Então eu pergunto, a graça meio de Deus me dá a oportunidade de casar, de ter relacionamento com pessoas? Sim. Que casamento não se assinar papel. Ah, me dá. Mas se eu, na minha relação com o outro, achar que é o outro que vai me fazer feliz, que é o emprego que vai me fazer feliz, pode ter certeza que tem dia marcado para você cair no buraco do sofrimento. Então, que apologia eu fiz? Ó, aqui tem um homem que casou com uma mulher Então eu pergunto, Jesus diz que aquilo que é ligado no céu, não é? Vai ser ligado aonde? Ó, vai ser ligado aonde? Na terra. Tá claro? O que significa aquilo que é ligado no céu? Hoje eu vou te pegar, Jesus. O que significa, que Jesus diz assim, aquilo que é ligado no céu é ligado na terra? Por que você se ligou ao seu marido no céu? O que significa isto? Eu penso que é uma necessidade, eu preciso disso para algum objetivo, algum determinado fim, algum Qual é o aprendizado. objetivo? Tá certo. Você é muito inteligente. Que objetivo é esse? Eu Compreender, diria ó, compreender sem ser o quê? Compreendida. compreendido. Verdadeiro. Se doar sem nada esperar. Amor verdadeiro. Respeitar sem ser respeitado. Agora, compreender quando o outro me compreende é troca. Me doar quando ele me doa é troca. E respeitar quando ele respeitar não tem valor nenhum. Então você matou a pau, Geise. Presta atenção. Isso chama-se a lei de causa e efeito. O que é ligado no céu, Geise, nós temos débitos com o outro, você tem débitos que não foram perdoados pelo outro, e o outro tem débitos que não foram perdoados por você. Então, o que a lei do karma ou do causa e efeito faz? Ó, une aqui. E, geralmente, os filhos fazem parte desse angu de caroço todo. Porque aqui, minha filha, quando Deus dá a prova, Geise, ele também dá a misericórdia. Ele te dá a oportunidade de você vencer. Então, eu pergunto, o Cristo dizer que o atrito é necessário, o que significa? O escândalo é necessário. O que significa o escândalo é necessário? Essas pessoas são diferentes, têm necessidade diferente, percepções diferentes, mas a evolução deste homem é dele. E a evolução dessa mulher é... Agora, aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Tá? E quando é ligado no céu, vem filhos. Entendeste ou não?
E aí aumenta muito mais o nível de atrito. Por isso que eu digo sempre, você casou e não tem filhos? Você não está casado, não. Vocês são dois solteiros que estão juntos nesse processo. Então, vocês têm muito mais oportunidade de se amar nesse processo, porque os filhos criam uma sobrecarga violenta. A exigência dos filhos, geralmente, eles assoberbam os dois. E isto, como diz, potencializa o nível de conflito desses dois. Não há mais tempo agora de um para o outro. Que legal! Então, esse é o conceito que Jesus tentou nos trazer. Mas, olha que coisa interessante. Moisés dizia assim, olha, a sociedade de Jesus era machista, o homem não tinha direito a absolutamente nada. Ele dizia assim, Moisés, ele tinha que controlar aquelas tribos. Se você abandonar sua mulher, dê carta de divórcio para ela. Vocês vão ver, quem vê o filme The Chosen, vocês vão ver uma moça que largou o marido, mas ele não liberava ela perante a lei. Mulher não tinha direito a nada. Então, o homem tinha direito de mandar o quê? A mulher o quê? Ir embora. A mulher não tinha direito de mandar embora. Então, quem é que cometia o adultério? Quando Moisés disse assim, se você não quer mais essa mulher, dê carta de divórcio a ela. Libere ela para ter vida sexual e casar com outro. Porque naquela época, Geise, as tribos precisavam de crianças. Elas precisavam porque muitos homens morriam nos combates, nas guerras. E todas aquelas tribos, quando vieram, os homens morriam muito. Então, precisava fazer esse processo. Chegou um ponto, Geise, que quando existiam 3 irmãos, quando um irmão morria, a esposa passava automaticamente para o mais velho. Porque ele tinha que procriar com ela para produzir filhos. Então, a mulher nunca teve muitos direitos. Agora, pergunta aqui uma coisa. Se os dois estão atritando, Jesus disse assim, eu, porém, vos digo, se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Então, quando Moisés diz assim, você dê carta de divórcio para sua mulher, para que ela não adultere, era sexual, porque o homem precisava liberar a mulher para ter vida sexual com outro homem. Mas, quando Jesus disse o adultério sexual, não é só no casamento. Bububu no bobobó com outra pessoa. O adultério começa quando você invade uma mulher com seu desejo sexual, sem a autorização dela. Ou quando um homem olhar para uma mulher com desejo sexual sem que ela autorize. Então, Jesus disse, vocês estão pensando que adultério é só o contato sexual? Já começa onde o adultério? Aqui na cuca. Eu estou começando a entender. Aí ele disse, mas Moisés diz que eu tenho carta de divórcio. Tá. Então ele diz o seguinte, que só havia justificativa para um homem liberar a sua mulher em caso de infidelidade. Nunca que Jesus colocaria isso no termo dele. E Jesus pegava o amor incondicional. Mas os religiosos da época, eles colocaram assim, você só pode liberar isso aqui se ela transar com outro homem, sem a tua autorização. Não, porque na lei de Deus não tem exceção. Mas os religiosos começaram a dizer assim, não, pera aí. Então, se a minha mulher trair, porque Jesus disse que isso aqui não pode se separar. Mas espera aí, então, isso é um vínculo eterno? Não, é um vínculo kármico eterno. Mas presta atenção, quando Geise, que esse vínculo eterno de mágoas mútuas, de rancores mútuos, vai desaparecer?
Quando é que a lei de causa e efeito vai desaparecer nesse relacionamento, gente? Depende dos dois? Olha, eu imagino que quando um deles ou os dois aprenderem o que é perdão, aprenderem o que é a compreensão efetivamente. O que é um amor verdadeiro, concordo. Então, o karma cessa com aquele que não perdoa ou com aquele que perdoa? Aquele que perdoa, Aquele que compreende ou que não compreende? que compreende. Mas espera aí. Pode haver essa separação física por vontade dessa mulher aqui? Não quero mais você. Pode ou não pode? Pode. Não quero mais você. Eu agora encontrei outro homem na minha vida. Um direito dela. Sim. Mas se ela deixar pendências com esse homem, há uma vinculação no céu. Ele não tem mágoas dela. Ele estendeu a mão. Ele compreendeu, ele liberou. Ele está com uma mente pura. Eu pergunto, quem está vinculado com quem? A mulher vai continuar vinculada com ele. O que ela não compreendeu, que ela não se doou. Então, este homem, pela lei de causa e efeito, ele está quitado. Ele não precisa nascer de novo com ela. Mas ela vai nascer, pela lei do karma, com outra oportunidade, com alguém muito semelhante a ela, para atritar e dar sequência à evolução dela. Então, é por isso que Jesus disse que nós éramos escravos. Ele diz: conhecereis a verdade, os ensinos dele, o amor. Ela vos libertará. O que significa ela vai nos libertar? Vai nos libertar desses vínculos kármicos que estão aqui. Então, o que Jesus quer dizer é que não deveria haver separação, a não ser que houvesse amor. Mas, como você falou, se os dois começarem a se compreender, se doar e respeitar, porque geralmente têm filhos, não tem problema nenhum. Que o vínculo kármico foi o quê? Foi extinto. Vocês estão entendendo? Mas se esse amor, se esse estendeu a mão de uma forma virtuosa para o outro e o outro abandonou, ou vice-versa, este continua com vínculos kármicos, mas não mais com esse. Porque aquele que perdoar, aquele que amar, ele se liberta. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? Está ficando claro? Sim. Aí, olha o que acontece. Ele diz assim, o Moisés diz que aquele, né, que se casar com ela vai adulterar. Então, agora eu vou botar aqui 1 e 2. Jesus diz que não deve haver o divórcio, porque o divórcio mostra que os dois estão errados. Mas se esse mulher ou este homem quiser se divorciar pelo livre-arbítrio, nós temos que respeitar. Mas para que essa vinculação da lei de causa e efeito desapareça, é preciso que eles comecem a se amar. Eles não precisam mais dominar. Ninguém é obrigado a dominar a cama de ninguém. Mas o que vocês têm que entender é que as aproximações de casamento são sempre operações vinculantes pelo karma. Tem alguma coisa para nos fazer evoluir. Agora, quando esse homem estabelece uma relação com esta mulher, ele vai impedir que haja a reconciliação. Então, esse homem e essa mulher, eles vão adulterar, porque naquela época, gente, era só a mulher que adulterava. Quem era lapidado em praça pública eram só as mulheres, os homens não eram. Então, o que significa? Se essa mulher escolher esse homem agora com a vida, é um direito dela. Mas se ela não se desvinculou deste aqui, ela adultera a relação kármica que foi gerada aqui.
Mas se ela não tiver mais mágoa dele, não tiver rancor dele, não olhar com ele com amor, com doação, com compreensão, respeito, ela está desvinculada. Ela pode ter uma relação com outro homem tranquilamente. O adultério deste é porque este ato impede a reconciliação. Então, Jesus diz assim, tente essa reconciliação. Mas se a situação é caótica, Jesus não quer que você durma na cama de ninguém. Jesus fala assim, ó, crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos, que é a própria função da coisa. O que eu quero dizer é que quem ama se desvincula. Quem não ama vai continuar buscando satisfação das necessidades com o outro. Então, vamos supor, se essa mulher se libertar desse aqui, se perdoando, ela está pronta para ter outra relação aqui. Mas se ela escolher um outro parceiro para completar as suas carências, as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de segurança, ela está cometendo de novo um erro. Porque, novamente, ela pode ter se desvinculado desse, mas ela vai se vincular pelo processo das ilusões. E isto liga um novo karma. Porque o que é ligado na Terra, gente, olha aqui agora, ó, essa aproximação geralmente é kármica também. Extras karmas, às vezes com outras mulheres, extras karmas. Mas olha o que vai acontecer aqui. Vem aqui também novos filhos. Porque o que é ligado na Terra é ligado no céu. Então, casou, tem filho. A justiça divina permite. Então, você presta atenção. Esses filhos anteriores vão fazer aniversário. Se esse homem não gostar desse, vai dar problema nas festas de aniversário. Se esse homem tiver ciúme desse, vai dar problema. Vai. Agora, se esse homem, essa mulher, se liberaram, casaram de novo em filhos, e se houver uma reunião de todos eles aqui, ok, sem problema nenhum. A lei é desvinculante. Mas o que vocês estão percebendo adultera quem é aquele que se mantém nas ilusões. Então, o que nós vemos na sociedade é que quando as pessoas buscam novas relações em função das suas carências, das suas necessidades, pode ter certeza que isso, na primeira fase, é uma engana que eu gosto. Então, tem gente que troca de marido, tem marido que troca de mulher. Mas Jesus não podia falar. Mas olha só, se aqui apareceu uma mulher 2 para esse, preste atenção. Ele perdoou essa aqui, se liberou. Se ele não se liberar dessa, provavelmente ele vai criar atrito com essa aqui também. Ó, e vai gerar mais um karma. Porque também vem novos filhos dessa relação. Então, Jesus não podia falar isso. Que o homem adulteraria quando se casasse com uma nova mulher. Sem carta de divórcio da mulher, porque não se admitia. Na lei antiga, nada para a mulher. A mulher não tinha que ter exigência. Só o homem podia liberar ela nesse processo. Então, o que nós estamos entendendo? Para que esse homem seja feliz na vida, se vieram filhos comuns, e se essa não te quer mais, se ela tem deficiência de caráter, vai lá, ó, saia dali com Jesus e sacuda a poeira da tua sandália. Não guarde mágoas dela. Não tenha nada para perdoar. Deixa ela cuidar da vida dela. É a mesma coisa. Se essa mulher aqui é evoluída e esse aqui não é, ela perdoou as infidelidades, ela não quis acabar o casamento, mas ele quis. Foi embora. Na verdade, ele vai continuar, porque, Jesus, o karma é contínuo. Entende? O karma é contínuo. Muitas vezes você vê uma relação que se estabelece por anos, onde um é muito bom e o outro vive em cima das suas necessidades. Se esse aqui não tiver essas necessidades supridas, por isso ele vai para cá. E vice-versa.
Então, adulterar agora não é mais um sentido sexual. Vocês compreendem? Primeiro, Moisés diz, decata de divórcio para que ela não adultere sexualmente. Aí Jesus coloca o conceito assim, mas adultério sexual não se dá só pelo encontro de corpos, já dá pelo seu próprio pensamento. Isso é uma verdade. Ter desejo de uma mulher que não me pertence, invadir ela, sem ela me autorizar, eu estou adulterando sexualmente. Então, Jesus ampliou o conceito de adultério sexual. Agora, o que acontece? Os nossos karmas, eles fazem essas duas se aproximar, porque, como você falou, é a graça de Deus que dá a oportunidade de crescimento. Então, aquele que cresce na relação, Jesus, ele vai se libertando. Aquele que é vinculante, porque o outro não atende, vai produzir um rompimento. Grande parte dos divórcios são rompimentos unilaterais. Deixa embora. Vai repetir, vai trocar de mosca, mas a merda continua sendo o quê? A mesma merda. Troca de mosca, mas só vai repetir a mosca aqui. Até que um dia essa mulher ou este homem também trocou de mosca, abandonou aqui e foi para cá. Até que o sofrimento esgote aquilo e a pessoa diz, eu não quero mais isso na minha vida. Ô, Chega. professor, e vamos supor que, por exemplo, essa mulher por exemplo, ou o homem ele se libertou, ele, né, perdoou, enfim, está saindo feliz da relação, e é possível que ele encontre uma mulher, dois, que venha com karmas de algum outro relacionamento, enfim, e é por quê? Porque ele ainda precisa passar por mais alguma coisa? Porque agora ele está consolidando o amor verdadeiro que ele teve por essa. Porque quando ele se liberar desse amor verdadeiro, lembra que eu brincava no início dessa mulher complicada atrai homem complicado? Sim ou não? E homem complicado atrai o quê? Mulher complicada. Isso quer dizer, quando este evoluir, provavelmente ele só vai se interessar por alguém muito evoluído também. Porque, normalmente, Geise, essa escolha não é feita para atender necessidade dele. Ele já escolhe sabendo que ele vai ajudar essa aqui a evoluir. Isso que é o amor verdadeiro. Por isso, Geise, quem ama nunca abandona. Ele amou esta aqui, ela abandonou, ele vai ter oportunidade de novos vínculos. Mas a escolha dele já não é feita pelo corpo, se é gordo ou magro, não é feito pelo dinheiro, é feita pela compreensão que ele tem já, pelo desprendimento e pelo respeito que ele tem. Porque isso é uma lei da física quântica. Ó, onde está o nosso campo mental, nós atraímos semelhantes e nos ligamos. E ali continua a lei da causa e efeito. Eu estava conversando com meu filho hoje, ele está aqui do meu lado. Vem cá mostrar aqui, meu filho. É meu terceiro menino. É um menino. Só um menino. Olha aqui. Ó. É um gatão. Ele mora nos Estados Unidos e veio aqui fazer um trabalho em São Paulo, veio me visitar. Mas ele sabe que está sempre no meu coração. Ele veio por uma vinculação kármica. Eu procuro fazer o melhor para ele, né, meu filho? Por isso que eu falei, tu vai me assistir lá, porque é para todos nós. Isso que eu estou falando vale para mim. O que eu quero dizer é que nada está errado nas nossas vidas. Eu mereci um homem melhor. Não, tu merecia esse que está aí. Se você amá-lo, se você verificar tudo que ele tem de qualidade para você, ele vai te suprir e você vai ter uma relação excelente de crescimento junto com ele. Que os dois ajudam a crescer quando eles têm compreensão mútua, porque aí são dois todos. Quando dois todos se juntam, não é complemento, é interseção. Um dá o tempo e não espera, um ouve, mas não espera ser ouvido. O outro compreende e não espera ser compreendido. Um respeita
e não espera ser respeitado, mas o outro nunca desrespeita. O crescimento é exponencial, esse processo. Por isso que aí diz assim, eu procuro minha alma gêmea. Você já encontrou. Gêmea é igual. Troglodita com troglodita, indivíduos predominantemente egocêntricos se atraem. Vem, e isso é o processo kármico que vai ligar. Dois evoluídos, quando se abraçam, minha filha, isso é eterno. Eterno. Eu já vi velhinhos que um morre e o outro vai atrás. Tiveram diferenças, mas viveram juntos. São almas já altamente evoluídas que estão ali. E é uma coisa impressionante, porque o amor é eterno. Então, quando uma pessoa deixa de amar a outra, hoje, é porque normalmente a outra não está mais atendendo às suas necessidades. E a pessoa não percebe isso. Geis, ela vai para o consultório dizendo: eu mereci o melhor, que eu fiz isso para ele. E o outro fala a mesma coisa: eu fiz tudo para ver meu ler, ela me abandonou. Você não fez nada, cara. Você deu para receber. Você não amou. Então, aquilo que está desvinculado, Geise, aqui na Terra, já está desvinculado. Vai continuar vinculado no céu. Mas aquilo que se vincula e produz evolução mútua com os filhos, vai desligando no céu. Isso que significa a lei de causa e efeito. Nós nascemos para aprender a amar. E o casamento é uma das grandes graças, meios para que nós possamos evoluir. Quem quer fazer uma pergunta? Eu adoro o silêncio. Lu, tá por aí, Lu? Eu vi você aí, Lu. Luciana? Tô É a aqui, Lu cantar, Wilson. e tem outra. A Lu tá por aí? Tô aqui, Wilson. Eu vou primeiro perguntar para a Lu Fontoura. Parece eu, Lu Fontoura. Tô aqui, Wilson. Eu não sabia que teu nome é Fontoura, não. Tá com o Eu encosto aí do lado? tô com todos os encostinhos, o encostinho e o encostão. Eles entenderam o que eu expliquei? Sim, estamos entendendo. Uhum. Ficou claro, Lu, para você isso aqui? Ficou? Você atraiu um homem porque a ligação de vocês foi no céu. Eu sei. Essa atração é a graça meio, porque a maior graça é a oportunidade de vocês terem se unido para que você aprendesse a perdoá-lo e para que ele pudesse também te perdoar, para desvincular as mágoas, os rancores antigos. Aí, o atrito das diferenças acontece, Lu, quando ele não te supre uma necessidade e vice-versa. Então, o que acontece nos casamentos? Quando um tem um amor verdadeiro, ele está se libertando do outro. E muitas vezes o outro vem para cá, e cai numa ilusão de se suprir com uma nova mulher ou com um novo homem, uma nova relação. Trocou de mosca, mas a merda vai ser a mesma. Isso quer dizer, tudo que foi vinculado no céu vai ser vinculado na terra. Mas não é obrigatório, Luciana, você ficar sempre com aquele parceiro. O que é importante é você amá-lo, porque Deus não diz, você não precisa dormir na cama daquela pessoa, se ela não quer mais. Porque não adianta ficar os dois dentro de uma mesma casa e os dois atritando, os dois se destruindo e destruindo seus próprios filhos. Porque a gente está estudando a psicanálise infantil, Luciana, que quem destrói as crianças são os próprios pais. Mas todos nós temos um processo. Então, perceba que aquele que se liberta fisicamente do outro, mas não se liberta pelo amor espiritualmente dele, ele vai repetir a dose trocando, botando remendo novo em roupa velha. Remendo um roupa em roupa velha, ela vai levar, ou ele vai levar para essa relação todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a prepotência, toda a ofendibilidade. Vai dar errado aqui. Mais atrito, mais problema. Repete, mais um, mais outro.
Até que a gente diz assim, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais botar a felicidade nisso. Eu estava conversando com meu filho hoje. Então vem para cá e faz aqui a pergunta. Eu falei para ele sentar do meu lado, mas ele sabia que ele ia perguntar. Olha para aquela... É mal da família ser falastrão, fala muito. pergunta. E a minha pergunta é verdadeira porque eu tenho 43 anos e já passei da segunda temporada da Netflix, já me separei 2 vezes. Então estou indo para a terceira, talvez. Você falou muito sobre o amor verdadeiro, a diferença do amor de necessidade e do amor verdadeiro. Isso aí. Mas eu acho que existe uma diferença também entre o perdão verdadeiro e o perdão por necessidade. Ah, sim. Existe o perdão de necessidade social, que a pessoa fala, claro que eu perdoei, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ela seja Porra, feliz. mas tá com mágoa lá. Porra, acho que eu não posso falar mais nada disso, não Mas está perdendo nada. Não está perdendo nada. Fala, porque o perdão verdadeiro, eu acho que às vezes ele é tão ou mais difícil do que o amor verdadeiro, Sim. porque ele é condicionado a você ter o amor verdadeiro primeiro. Não. Você tem que ter a compreensão verdadeira, o desprendimento e o respeito verdadeiro. O perdão passa a ser consequência da sua evolução, do seu nível de consciência virtuosa. Quando você tem uma consciência... Mas como é que você faz para distinguir? É fácil. Wilson. O Cristo, só um instantinho, Lu. E, pai, perdoa você, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha nada para perdoar, porque ele não gostou de ser crucificado, mas amou. Então, o perdão verdadeiro, preste atenção numa coisa. Enquanto você dissesse para uma pessoa, eu estou aqui para te perdoar, você está errado. Porque antes de você dizer que está perdoando, você tem que pedir perdão, porque houve atrito mútuo desse processo. Então, para de dizer, eu estou te perdoando. Não. Você me perdoe porque eu, de certa forma, não atendi suas necessidades. A gente não tem que perdoar ninguém, meu filho. A gente tem que não se sentir magoado. Isso é uma trajetória evolutiva milenar nesse processo. Porque esse amor verdadeiro, meu filho, ele só vai começar a acontecer quando a predominância da sua consciência for mais virtuosa que instintiva em você. E aquilo que você falou, o amor de necessidade não é o amor. Você quer que o outro te ame para que você esteja feliz, você não está amando nem ele, porque você vai sofrer nesse processo. Com o amor verdadeiro, eu nem me ofender. É Não, inofendibilidade. começa nesse nível. Você se libera. Ou então se magoou, mas perdoou. Fala, Lu. Wilson, mas se você compreende o outro, automaticamente você está amando. Você não vai querer ir embora, Lógico. você vai compreender. Lógico. Então você não Compreensão separa. verdadeira. É a estrutura básica do amor, Lu. Tá certo, é isso mesmo. Porque Então, quando você compreende e você não ama espera... automaticamente, aí você não separa, concorda? Lógico. Então, a Ai, gente Wilson, nasceu para eu sou aprender a fã. compreender, a se doar e respeitar. Esse é o objetivo da vida, Luciana. Som. Agora, se você exercita isto, e, por exemplo, eu estou casado com uma pessoa, ela morreu, eu estou liberado. Agora, eu devo atrair uma outra pessoa se eu for um cara predominante egocêntrico do mesmo padrão, porque o karma continua, mas só troca de objeto, entendeu, Luciano? Agora, se você já é evoluído, você nem precisa casar mais. Você está casado com a caridade. Mas esse processo é milenar, filho. Eu estou mostrando isso porque isto é uma realidade. Está aqui, meu filho. A vida aqui é trabalhosa, ela é complicada. A gente está aqui para evoluir. Só que tem que a gente não tem esse entendimento. Obrigado, Lu. A gente se vê segunda, ajudando aquelas pessoas lá, tá, querido? Amo você, dá um abração no maridão, nessa filha linda aí. Essa família é muito linda. Amo todos vocês. Vamos lá, então. Alguma pergunta a mais? Wilson, Então, vamos lá. Diga. eu só queria pedir, assim, por exemplo, o homem ou a mulher, quando sai, por exemplo, o homem quer sair da relação. Sim. É possível que ele saia não evoluído como deveria, mas ele conquiste essa evolução mesmo antes de conseguir de encontrar outra pessoa. É possível que ele... Se ele saiu da relação por vontade própria, é porque ele não ama. Porque é aquilo que Jesus falou, se existe um amor, não há desvinculação. Mas no caso de sair
de uma forma ruim, não compreendendo, né, sei lá, Ele não simplesmente perdoando, ele está vinculado ainda ao karma do perdão, da mas mesmo o compreensão. fato de antes de ele encontrar uma outra pessoa, ele Importa. não é possível que Ele ele vai está buscando evoluir. outra pessoa, porque é aquilo que o filho falou. Ele está buscando um amor que não existe, que é o amor que vai suprir a necessidade dele. Ele vai se tornar uma metade. Quer dizer, a gente vai fazendo um Wilson, replay, entendeu, Geise? A gente e vai como que ele trocando de vai objeto perdoar para sem ver se... compreender? Hein? É muito difícil a pessoa perdoar realmente de coração sem compreender, porque quem compreende, Sim, é o que perdoa a e Lu ama. falou. Se você, querida, cara, se você não compreender de verdade, você não respeita. Se você não compreende de verdade, você nunca se doa. Então, quando há o amor verdadeiro, Carlos, o outro pode não querer viver contigo, mas você sai em paz, Sim. Quem entende? falou foi eu, foi Você a sai em Luna. paz. Agora, enquanto tem um escândalo, que é o atrito, eles saem, você já deve ter visto na sua vida, as pessoas saem se odiando. Sim. O que eu fico pensando, Wilson, é que às vezes a pessoa fala, eu perdoei, perdoei, da boca para fora, igual seu filho falou, mas não perdoou. Não É só perdoa perdoar nada. pelo ego. É isso aí, não perdoa nada. Sabe o que vai acontecer, Carla? Câncer. Troca de mosca e a merda continua a mesma. Então, Carla, quando você, Carla, começar a amar de verdade, você Vai se compreender. desvincula. É aquilo que Paulo de Tarso falava. Viver no mundo, mas sem ser escravo do mundo. Você pode casar, você pode ter filhos, você pode ter dinheiro, Carla, pode ter tudo. O que você não pode é colocar felicidade vinculante a isso, entendeu, Carla? Entendi, Wilson. Tá, meu Muito amor? obrigada. Então, meu amor, a pior solidão é solidão a dois. O que Também acontece normalmente quando um larga o outro é que normalmente ele se vincula de novo para as suas necessidades. É, porque a gente vê muita gente falando, eu perdoei, eu perdoei. Se tivesse realmente perdoado, não teria ido embora. Não, não perdoa, não. Então, você sabe como é que tinha que ser o nome do nosso planeta, Carlos? De uma forma geral, planeta ilusão. Porque é nessas ilusões da gente encontrar a felicidade fora de si próprio E como é que é que puxa para a nós realidade? vamos sofrendo. 93%, Carlos, vai evoluir pela dor, pelo sofrimento, até chegar no fundo do poço. Um câncer gera uma humildade incrível. O casamento, querida, é uma prova de humildade, é uma prova de inofendibilidade, é uma prova de você olhar o outro, a miséria dele, a cara feia, o egoísmo dele com o seu coração. É uma prova para você aprimorar, não guardar, ter um coração puro, sem mágoa, sem rancores. E aí você começa a ser uma pacificadora. Mas nem sempre, Carla, o outro quer viver contigo. Você tem que aceitar com indignação, né? E não com revolta. Então, se o outro não quer ficar vinculado materialmente, dê a carta de divórcio verdadeira. Diz, não faça do outro seu inimigo. Vai, querido, o que você precisar aqui, estou aqui, minha mão está estendida. Aquele amor de homem e mulher pode desaparecer, Carla. Foi ótima a sua pergunta. Mas o que não deve deixar de aparecer é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não julga, Carla. Ele compreende, né? Ele não idealiza o outro. Esses casamentos assim, eles são de idealização. Aí a pessoa Verdade. diz, eu estou muito apaixonada. A paixão é natural para todos nós. Você sabe por que a gente tem que ficar apaixonado, filha? É pelo amor verdadeiro. Eu estou apaixonado pelo amor verdadeiro. Eu estou apaixonado por uma mulher. Sabe como é que é o nome dela, cara? Irmã Caridade. Estou apaixonado por ela. Amanhã, eu, Lu e Sandra vamos ter 7 pessoas que entram no consultório desesperadas lá. Tem suicídio, tem tudo que você falou. A gente não faz tratamento psicanalítico. Você está estudando na nossa escola, Carla? Vem para BH, Wilson. Você está no curso de psicanálise, filha? Turma 42. 42, você está se formando agora. Mas você viu o Sim. seu crescimento nesses 4 anos? Sou outra pessoa. Muito obrigada pela sua alma. Entendeste? Mas se você entrou na minha vida, foi Deus que te trouxe. Sim, tem que agradecer a Deus. Por isso que eu vejo a sua transformação. A transformação da Lu. Não, eu sou Todos outra mulher. vocês.
Então, meu Ô amor, Wilson, oi, querida. alô. Ô Wilson, Fala. eu falo que o perdão é sempre um processo, porque é o processo da compreensão de nós e do outro. É isso aí. Por isso que eu falo, o perdão é uma decisão, onde eu decido me Uma escolha. entender para entender o que Isso. está acontecendo. Porque quando você se perdoa, você se desvincula. Mas o bom Exatamente. é aquilo que o filho falou, é não ter nada para perdoar. Sim, sim. Agora, é normal a gente, no ser humano, guardar um pouquinho de mágoa. Não tem problema nenhum. Mas Mas, na verdade, mas o eu jogo maior aquele filho. perdão, Wilson, o maior perdão é a gente mesmo. É para a gente mesmo. Nem é o outro. Não é o outro. É Porque, trabalhoso sair da ilusão. porque quando você perdoa, você soltou um prisioneiro. Só que o prisioneiro era você próprio. Então, Roberto Toledo, não guarde lixo nessa cabeça. Por isso que eu digo, ninguém tem mulher, ninguém tem filho, ninguém tem emprego. Tudo que tem aqui empresto não pertence a mim. Deixe as pessoas viverem a sua vida, mas mantenha sua mão Professor, sempre o quê? Estendida, sim, no seu amor. É isso então, que te faz vir para cá, para esse planeta. Fala, querido. então Fala, tudo na verdade, depende dos nossos, da gente se autorresponsabilizar por nossas ações. Tudo. 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 E aí Ela é dói, isso, né? perfeito. Mas, Priscila, Porque- você é outra Mas que não está fazendo mas é psicanálise. necessário. Você não estuda psicanálise comigo, você seria uma grande doutora. Se você quiser estudar, isso não entrou na minha vida toda. Você teve um crescimento aqui na Escola de Unida grande. Professor, eu falei para o senhor que era um até breve, mas não desvinculei. É um até breve. Eu vou para a psicanálise. Há quanto tempo nós estamos juntos aqui no Amor de Vida, Priscila? Em novembro, comecei em outubro de 2022. Você vai E eu posso fazer. falar para o senhor, assim, as suas aulas, nossa, é um presente de Deus. Olha, eu não tenho palavras para agradecer como me alimenta e como eu olho para mim e falo, nossa, aqui eu errei. Que feia que eu tô. Que feia que eu tô. E É. volto, respira, e o tanto que. Porque às vezes a gente olha para o outro e fala, é o filho, é o marido, é a avó, é a mãe, não sei. Não, quando a gente puxa para a gente, tá, mas e eu? Muito Quanto que a bem. gente precisa tirar esse casco do orgulho, da prepotência, e se humildar, né, professor? E a gente fala isso, mas não é fácil, mas eu acho que todos os dias a gente tem oportunidade. Deus dá zero relógio para a gente refletir e acordar um novo dia e falar o que eu vou fazer com essa dádiva de Deus. Então, assim, nossa, professor, quanto eu tá mudando os meus hábitos, nossa, assim, até com os meus filhos, por exemplo, às vezes a gente vê aquele quarto cheio de brinquedos, às vezes você quer falar, ai, que bagunça, né? Filho, você pode ser mais organizado. Vem cá que a mamãe te ajuda. Mais paciente, mais tolerante. E toda vez quando eu penso assim, quando a impaciência chega, eu penso, é a falta do amor, porque o amor é paciente. Nossa, professor, como até me emociona assim de falar. Mas a Meu gente amor, erra, a gente peca, vou te falar mas a uma gente coisa em melhora. tudo. Escuta, Priscila. Quando eu te conheci há 2 anos atrás, você era ansiosa, uma barbaridade. A sua aura hoje, a sua expressão física mudou. Você Eu estou feliz, atropelar, que você é professor. muito inteligente, e você, na verdade, foi fazendo um crescimento progressivo, Priscila, e você está fazendo uma mudança radical no seu nível de consciência. Isso é processo, não saia mais desse caminho. Não. Não saia mais desse caminho, pelo amor de Deus. É uma decisão, é uma escolha. É uma E eu falo para escolha. o senhor, eu amo acordar às 5 horas da manhã. Sabe o que eu faço no meu primeiro olhar? Eu pego a Bíblia Ótimo. e É peço sempre um para evento Deus. bom. Vamos lá, Priscila, que eu tenho que responder. Vamos Obrigada. abrir. Quem está com a apostila, o exercício 7, página 23. Eliane está aí, que eu já vi a cara dela aí.
Cadê a Eliane? Sim, Wilson, a gente respondeu o exercício 7, aí a gente pulou o exercício 8 e Já respondi paramos o no 7. já. Aí a gente parou no exercício Vamos pro 9 9, então. para as respostas, porque você já explicou. Então, vamos lá agora. Vamos responder na página 26 do exercício 9. Na próxima aula, eu vou voltar a um assunto que está aqui no 8, que tem tudo a ver com isso, mas nós vamos, é uma das aulas mais importantes que as pessoas não entendem. Jesus disse, é melhor que a gente perca o olho que perca a vida, que perca a mão. E a gente vai entender muito bem o que significa esse sentido da própria vida. Então a gente vai voltar no 8 depois. Na próxima aula, no 8. Tá. A gente vai voltar no 8, tá? Tá. Então, vamos lá. No exercício 9, página 26. Lê o versículo 31 e 32. Tá. Na 31. sequência. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Foi Moisés. Isso é Moisés. 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Adultério. Agora, isto aqui é Jesus. Eu, porém, vos digo, toda vez que Jesus fala isso, é chumbo grosso. Qualquer que repudiar a sua mulher, que é um direito que tem, esse exceto em caso de adultério, não tem exceção na lei do amor, tá? A expõe a tornar adúltera. Agora, esse adultério aqui não é mais sexual. Expõe ela a romper uma relação definitiva com algo que precisa do perdão dela, ou mútuo. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério, porque ele vai impedir o reatar. Não é do casamento. Você não precisa ficar casado com ninguém, gente. Mas o nosso objetivo na vida é que nós sejamos amigos. Não precisa estar deitado na mesma cama, que nós possamos compreender, nos doar e respeitar. Esse é o objetivo da vida, é o amor. Então, quando há o amor, em parte de um, ele já está desvinculado daquele, mas ele continua ali porque ele continua amando. Aí o outro vai embora, tá? Então, vai escolher alguém, mas aquele outro está desvinculado já. Então, você não é obrigado a casar com o mesmo encosto sempre, mas se você levar mágoa para lá, culpa para lá, rancor para lá, ódio, meu filho, a lei de causa e efeito, bumba, vem tudo de novo. E às vezes vem com pai e filho, não precisa vir com marido e mulher, não. Então está aqui. Moisés diz que aquele que repudiar é delicado divórcio. Ele diz não. O casamento é indissolúvel no aspecto da evolução que tem que existir dos dois. Mas quem ama se desvincula. Então, lê lá o número 1, por favor. No versículo 31, Moisés, objetivando o controle moral e social, afirmou: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas por que Moisés fez isso? O que significava na época dar carta de divórcio para essa mulher? Autorizar ela a ter sexualidade com o quê? Com os outros homens. Está claro? Mas por quê? Porque era uma necessidade que existia de procriação daquela época, das tribos. Alguma dúvida sobre se responde mulher? Então, a lei antiga dizia, não quer mais a mulher? Lá, ó, manda ela agora casar com quem quiser e você se libera. Porque, coitada da mulher, só o homem liberava. Eram os absurdos que a gente viu. Alguma dúvida sobre essa resposta, o que significa isso na época? Mas isso acabou, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos para B. O que significava na lei mosaica repudiar sua mulher? O que significava? Quem responde? O que Julgar. Moisés quer? Repudiar sua mulher? O que é isso? Julgar? Não, mandar embora. Vai embora. Vai passear. Não quero mais você. Você está gordo. Você é uma chata. Acontece hoje, do mesmo jeito. Mas, ó, na lei mosaica que repudiar sua mulher, diz assim, sai de reto, Satanás, vai cuidar da tua vida, porque eu quero cuidar da minha. Isso é hoje ainda. Vai dar uma barbaridade. As pessoas pensam que entendem. Ó, nós estamos com 72 pessoas, tem 66, ó. 6 já foram embora. Eu não agrado todo mundo aqui, não. O meu trabalho aqui é altamente qualitativo.
As pessoas não gostam do que eu falo, porque mexe nos caras e vão embora. Eu amo todos eles. Porque um dia eles vão começar a entender que o velho aqui não estava com razão. É só uma questão de tempo. O que significa, então, repudiar Josué? Dúvidas na B? Vamos ver o C. Qual o significado da expressão dele carta de divórcio? Vamos lá, quem responde esse? Dê a carta de divórcio para ela. Está liberada para quê? Para seguir a vida dela. Em que sentido? Transar com quem ela quiser de novo. Sim, Mas tinha que casar sim. com outro. Porque naquela época, se tivesse bububu no bobó sem casamento, ó, ali ferrava. Mas ela está agora liberada para casar com outro homem, dentro dos costumes daquela época. Então, você veja que coisa interessante. Mulher não tinha direito nenhum, mas tinha que procriar. Gente, dele carta de divórcio libera a mulher para ter. Isso, o homem tinha que dar uma carta de autorização que ela está liberada, que era levado na religião lá para o rabino, lá para o cara dizer, olha, estou liberado, então posso. Então tá liberado. Então, essas necessidades, essas leis foram criadas por necessidades humanas. O que Jesus vem acrescentar, ele acrescenta a responsabilidade o quê? Espiritual, vocês estão entendendo? Eu, porém, vos digo, tem responsabilidade kármica aí, ó. Mas as leis antigas, as responsabilidades eram todas de interesse dos próprios homens. Vocês estão compreendendo isso? Então eu estou entendendo. Vamos lá, número 2. Sim. Entretanto, no versículo 32, Jesus afirma: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com repudiada comete adultério. Esse adultério não é mais sexual. Está adulterando a lei de causa e efeito. Está alterando a lei de karma. Então, pergunta A, baseado nesse versículo 32. Lê lá, Liane. O conceito de adultério que Jesus empregou neste caso é o mesmo da lei mosaica, ou seja, sexual? Quem responde? Não, acho que o Wilson acabou de falar, né, que não, que ele ele adultera a lei de causa e efeito, no caso. A lei que vinculou para que houvesse, pela graça de Deus, a oportunidade deles se amarem mutuamente. Entendeu isso? Então, por isso que eu digo, ninguém tem mulher, ninguém tem filho, ninguém tem nada. A única coisa que Deus não nos emprestou nessa vida é a capacidade de amar. Isso é Deus em nós, esse self, essa semente de amor que já está dentro de nós. A única coisa que eu tenho é meu self. Eu tenho que fazer aquilo virar uma árvore. Porque se eu saio do self, eu posso entrar num complemento. Por mais que eu racionalize. Porque existe na psicanálise um mecanismo de defesa instintivo, eu justifico as coisas e as minhas escolhas. Eu justifico que eu estou fazendo isso por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Essa justificativa, ela minora, ela nos hipnotiza que, na verdade, a gente está fazendo aquilo porque a gente está pensando em nós. E isso vem da nossa personalidade. Tem que casar para ser feliz, tem que ter filho para ser feliz, tem que ter carro para ser feliz, tem que ser mal. Então, o que mais nós contamos mentira é para os outros. Mas se eu estou mentindo para os outros, eu estou mentindo para mim. Isso bloqueia a sua censura consciente. Você não sente culpa. Terminei com essa mulher por isso, por isso, por isso, porque ela fazia cara feia, porque eu não aguentava mais ela, por não sei o quê, eu mereço uma mulher melhor. Não tem culpa nenhuma. Quem se liberou, vai a merda, não quero mais você. Mas aí a censura inconsciente, que é incorruptível, que é o teu self, é o teu Cristo interno, ninguém passa por cima dela, não. A pessoa pode sair, mas começa a ficar tensa, começa a ficar angustiada, começa a ficar deprimida, começa a ficar nervosa, não sabe por quê. Porque, na verdade, toda vez que a gente compra o que não pode justificando, a gente sai da loja mal.
pode não sentir culpa. Toda vez que a gente agride alguém e justifica, a gente saiu da lei do amor, o nosso Deus interno, que é o nosso self, nossa consciência virtuosa, ela não admite, e ela é incorruptível. Enquanto você não se harmonizar, enquanto você não se arrepender pela humildade, você vai sofrer. Não adianta. Então, esse adultério aqui, ó, não tem nada a ver com sexo. É o objetivo da vida. Para de modificar o seu karma. Por mais que você fuja de A ou de B, ou de C ou de D, não adianta. Olha para ele e continua amando, mas diz, vai em paz. Cuida da sua vida. Quero o melhor para você. Isso não tem liberdade maior que essa. Amar o outro, mesmo sem ser amado. Olha, gente, eu tenho procurado fazer disso minha religião. Procurar amar sem ser amado. Deixa o outro ser feliz. Ah, mas seria tão bom que voltasse. Opa, se você quer que volte, você tem independência ali que não foi resolvida. Você tem que aceitar o outro pela compreensão que você tem do outro, do desprendimento e do respeito. Porque se você não tiver isso, muitas vezes quando a gente tem isso, a gente não quer mais aquilo. Porque ninguém é obrigado a dormir na cama de ninguém. Tem algumas deficiências de caráter que são muito difíceis de superar, como a infidelidade sexual. A mentira, a pessoas que vivem com você por ganhos. Isso fere muito a gente. A gente percebe que tem gente que vive com a gente pelos ganhos de segurança, pelos ganhos de reconhecimento, pelos ganhos afetivos que o outro dá. Sinto muito. Quem vive com alguém por ganho vai sofrer até aprender. Porque quem ama não precisa de ninguém, teoricamente. Pode ter sua vida, a dois, mas não precisa efetivamente de ninguém, porque nós vamos morrer sozinhos. Essa capacidade de amar tem que ser potencializada. Está ficando claro isso para vocês? Sim ou não? Letra B. Qual conceito é esse? Que conceito é esse? Então, vamos lá. O conceito de adultério que Jesus não é sexual. Que conceito é este? O que eu não posso adulterar? O verbo adulterar agora é modificar. Vocês estão entendendo? Adulterar é modificar. A infidelidade é uma modificação da sexualidade. Chama-se infidelidade. Então, que conceito é esse? O que eu estou modificando naquela relação de aproximação? Se eu liberto, vai a merda, não quero mais você. Se você faz pela compreensão, que você não acredita que aquilo não... Se aquela relação não vai te acrescentar mais nada, é um direito que você cuidar da sua vida. Mas faça dessa pessoa uma amiga. É isso que eu estou dizendo aqui. Não é obrigado a continuar na mesma cama. Ninguém é obrigado a ficar aturando. O Chico Xavier falava isso, o Divaldo fala isso toda hora. São leis espirituais. Você tem a capacidade de ser seletivo na sua vida. Seja seletivo na sua vida. Pessoas que apresentam dificuldade de caráter, deficiência, vão apresentar sempre até sofrer muito. Porque a mentira é deficiência de caráter, a dissimulação é deficiência de caráter, ficar com alguém por ter ganhos é deficiência de caráter. Isso tudo faz parte dos nossos instintos, que nos fazem pessoas imperfeitas, mas são deficiências da estrutura de valores internos. Ah, entendi. Mas eu não quero mais ficar escravo disso. Então, é um direito que você tem. Mas não faça da pessoa inimiga. Então, o conceito de adultério para Jesus era alterar um compromisso espiritual aqui. Quem viu o filme Nosso Lar entendeu isso. Aqueles 3 rapazes que voltaram, eles tinham um objetivo, criar um núcleo avançado de Nosso Lar. Vieram 3 moças ou 4, vieram mais. Dessas meninas que vieram, 2 eram altamente virtuosas. Elas mantiveram o compromisso. Uma faliu junto com o cara. Foi a última a ser resgatada junto com ele. Então, a gente vê o seguinte, Deus não condena a gente de nada, gente. Nada, nada, nada. O amor de Deus é infinito. E quando ele dá a prova, ele dá misericórdia. Mas eu só vou ter o coração de Deus ao meu lado na medida que eu me aproximo dele. No The Chosen, o cara fala uma coisa interessante. Quem está
comprometido com amor crístico, a vida vai exigir muito mais amor. Você pode ter certeza, quem ama vai ser exigido muito para que ele se consolide no pouco. Se nós começamos a amar, nós vamos evoluir no pouco, na dificuldade. Vamos ser crucificados, essas coisas todas. Com tudo, com traição, com separação, com calúnia, com tudo isso. Mas tem uma coisa, de quem está fiel ao amor Cristo, a própria lei do amor exige muito, que é o próprio Cristo exigindo. Mas quem está desvinculado da lei do amor, o Cristo não exige nada, porque deixa a própria lei de causa e efeito fazer a conta dela. Então, Deus não está punindo. Quem está punindo é você próprio. É sua consciência virtuosa que vai dizer, você errou, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Por isso que nós temos que nos colocar de pé. Arrepender sempre. Arrependimento sempre. Mágoas, culpas, rancores, não. Eu não quero mais isso na minha mente. Então, a maior liberdade, quando Jesus, conhecereis a verdade, o amor te liberta. Mas se você não amar, você se vincula. Então, o conceito que eu não posso tentar alterar é a vinculação que me aproximou, pela graça de Deus, para que eu pudesse amar. Se o outro cortou esse vínculo, é um problema dele. Mas queira bem essa pessoa como sua irmã. Porque nós somos iguais. Queira bem. Não precisa dormir mais nessa cama. Tá claro? Dúvidas ou alguma pergunta? Esse adultério não é mais sexual. Se vocês não concordarem, não tem problema nenhum. Mas vamos tocar a vida para frente. Vamos ler a letra C. Você acha que Jesus disse essa frase no versículo 32, exceto em caso de adultério? Ou isso foi coisa das traduções e do controle social pela religião? Do próprio religioso. Se Jesus disse que nós temos amor infinito, Deus é amor infinito, é o perdão infinito. Se Deus não nos julga, quem nos julga é a nossa própria consciência. Não tem exceção. Se você matou, se você roubou, se você traiu, se você abortou, na medida que você tiver o arrependimento sincero, aquilo está liberado. Pode olhar lá no filme Nosso Lar, volta, para dar continuidade ao seu processo de evolução. Deus não culpa ninguém. Então, seria uma exceção o adultério sexual? Meu filho, o maior adultério não é sexual. O teu rancor, você adultera. Seu mau humor, você adultera. Seu egoísmo, você está adulterando. A sua infidelidade psicológica, você está com uma pessoa por ganhos e usar essa pessoa, é um grande adultério. Tem consequências. A lei de causa e efeito mostra. O adultério sexual, meu filho, eu sempre digo, peru e vagina lavou, está novo. Se tivesse contagio, ia ser uma desgraça. Está rodado quanto? Isso não interessa. Maria de Madalena era uma prostituta, linda, inteligente. Na medida que ela se arrependeu, o Cristo vem comigo. Ela começou uma vida nova. Para de querer se punir porque você fez besteira. Se você traiu, mentiu, abortou, não importa isto. Se você caiu, levanta pelo teu arrependimento, mas começa uma vida nova pela humildade. Pare de julgar, pare de se comparar, começa a valorizar tudo que você tem. Vocês acham que essa lei do amor vai ser fácil? Não vai. Essa lei do amor não vai entrar fácil na gente. Se eu ficar numa caverna, eu não vou evoluir, gente. Casamento é uma grande unidade de crescimento com os filhos, com o marido, com a mulher, pô. Não tem nada errado. Errado é quem pensa errado. A minha praga pega. Tem gente que vai me entender daqui a 10 anos. Não tem problema. A minha função é semear, jogar a semente. Os terrenos são todos férteis, mas a pessoa precisa afofar aquilo e regar com compreensão, doação e respeito.
O Cristo, ele não veio agradar a todo mundo, ele veio por desescândalo, ele veio acentuar diferenças entre as pessoas. Que o que ama, muitas vezes, é chamar de bobo. Mas você tem que entender o seguinte, ele só semeou. Mas a semeadura é obrigatória. Ou você semeia uma semente boa ou ruim. Mas ó, a colheita é obrigatória. A semeadura é optativa. Amar ou não amar, você joga a semente se você quiser. Agora, a colheita é sempre obrigatória. Ninguém escapa da lei de causa e efeito. Ninguém escapa. Tome a decisão que você quiser. Use o seu ego que avalia e pense no que você está fazendo com a sua vida. Que recurso você tem. Agora, toda decisão produz sempre uma outra consequência. Então, eu não acredito que Jesus tinha falado isso. Os religiosos colocaram isso aqui porque era o machismo da própria sexualidade. Porque quem traía era a mulher, porra. Que é isso, meu filho? O maior prostituto não são as prostitutas, são os prostitutos que frequentam os prostíbulos. Porque se o homem não fosse um prostituto, não teria prostituta. A prostituta é uma vítima dela mesma e de uma sociedade machista. Futuramente, isso tudo vai acabar. Quando o planeta entrar em regeneração, isso tudo vai desaparecer, vai ficar na história da evolução desse planeta de uma terceira dimensão para uma quarta e quinta dimensão. Mas isso, meu filho, vai ficar para os mais novos. Eu falei que vai ficar para o meu filho. Eu sou teimoso, eu falei, me leva a hora que tu quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, pode ter uma pessoa, estou juntinho de novo de vocês. E a minha praga pega. Quando você faz uma meta, assim, foi o que quem foi que falou para mim? Foi a Geise, não, foi a Priscila, que falou, pega, você vê a merda, vem a consciência falando, não é verdade? E pega, porque a minha função é semear, meu filho. O que tu vai fazer com essa semente é um problema teu, tá? Então, vamos lá. Letra D. Lê a letra D. Por que os religiosos botaram isso aí? Qual o objetivo dessa exceção? Qual foi o objetivo disso? Por que eles botaram? Para liberar o homem de quê? Das mulheres que traíam sexualmente, concorda? Quer dizer, ele não levava em consideração o karma, a aproximação de um casamento para crescimento, para atrito. Casamento é atrito. Ele levava em consideração o sexo. Na verdade, em caso de adultério, eles estavam aplicando a lei mosaica. Isso aqui era uma lei mosaica, ó. Lapida. O marido mandava a mulher para a praça pública para apedrejar ela. Isto aqui não é lei do amor, isso aqui é a lei de Moisés. Eles botaram isso pela própria religião antiga. Isso veio lá dos primórdios. O Constantino alterou muita coisa aqui. No ano até 300 não tinha o conceito de pecado. A religião botou o conceito de pecado e botou o conceito de uma vida, porque se você tem uma vida só, a religião te dava uma absolvição. Então, eu era pecador. Então, a religião tinha que dar... O poder da religião sobre o homem foi uma coisa absurda. Você vai viver uma vida, mas se eu não te perdoar, você já está no inferno. Isso hoje está repercutindo até hoje na cabeça, que as pessoas ficam se culpando por besteira. Eu não sou pecador, eu sou imperfeito. Aqui só tem uma pessoa perfeita, é a Daniele Toledo, né? Ela tem asa, ela vai voando. Não é, Daniele? Deixa de ser mocoronga e cuide da sua vida. Tá bom, minha filha? Então, qual é o objetivo dessa exceção? Manter a lei mosaica. O homem e a mulher pulavam fora e mandava lapidar, mandava matar, mas destruir a bichinha. Letra E, lê aí. Porque Jesus nos ensina que quem repudiar sua mulher a expõe a tornar-se adúltera? Que adultério é esse, sexual ou... Já está lá, tá, Silvia, está repetido. Porque adultera a lei de causa e efeito. Mantém mágoa, mantém culpa, mantém rancor. Tem gente que odeia a gente aí há 40 anos. Tem pessoas que no meu consultório, meu marido acabou com minha vida, estou tão deprimida.
Falei, quanto tempo? Há 10 anos. E trocou por outro. Falei, minha filha, 10 não foi suficiente? Você está dizendo que ele é isso, que ele é isso? Fala, quanta coisa que ele te dá que você não valoriza, que você não percebe. Aconteceu. Uma mulher entrou no meu consultório e disse assim, meu marido acabou com a minha vida, porque ele me trocou por uma outra mulher. Eu falei, mas ele é um cara, ele é um pecador mesmo, né? Eu falei, você trabalha? Não. Você mora onde? Eu moro numa casa tal, num bairro aqui de Indaiatuba. É uma mansão? É. Esse carro Mitsubishi aí que parou na porta, quem que te deu? Foi ele. Essa roupa bonita que você tem, essa joia, quem te deu? Ele. Quanto ele te dá de mesada por mês? Tanto. Falei, porra, seu marido realmente é um pecador. Ele não te dá nada. Só que tem que você está se vinculando a ele. Ele te deu carta de divórcio, ele pediu para sair da sua vida, porque tinha a responsabilidade dele e sua. Mas ele nunca deixou de te chamar, minha querida. A mão dele está assim. Não falta nada para você, para o seu filho. E ele dá muito mais que a justiça daria. Ela levou um susto. Eu falei, esse adultério, minha filha, que você está cometendo, é o pior adultério. Você quer manter vinculado um homem que você nunca amou. O que você tinha por esse homem é ganhos. Mas ele manteve os ganhos materiais. Mas o que você queria eram os ganhos afetivos dele do seu lado. Então, minha querida, muda essa cabeça, você é uma mulher bonita e começa a sua vida de novo. Deixa ele cuidar da vida dele. Eu estou cansado de ver isso em consultório. Pergunta para a Lu, no atendimento fraterno. É isso, é isso. E eu vou lá e bumba. Porque os outros é que sempre... O meu filho falou isso hoje. Os outros são sempre que me abandonam. O rabo do outro é gigantesco. O meu, eu tenho rabo. Porque o nosso orgulho faz eu ter rabo, que eu sou perfeito. Nós somos tão orgulhosos, tão imperfeitos, que a gente não se vê os nossos defeitos. Mas a vida ensina, a vida é um ciclo. A gente abre um ciclo, fecha outro. Se cair num ciclo de ilusão, vai cair de novo. Porque a aproximação aqui da Terra é ligação no céu. Linka vínculos kármicos com uma velocidade da luz. E como o outro estava para me fazer feliz, eu fico trocando de pessoas. E não vou resolver nada na minha vida. Até que o dia que eu digo assim, peraí. Eu sou um dependente emocional. Então, eu é que tenho que parar de adulterar. Vamos lá. A letra F para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Foi a última. Porque Jesus nos ensina que quem casar com a repudiada também comete adultério? Que adultério é esse? Sexual ou outro? Não é sexual. Aquele que casar com a repudiada, se há um novo vínculo, muitas vezes impede que haja o perdão anterior, que não houve. Muitas vezes impede que aqueles dois, pelo menos, se tornem amigos, porque esse já começa a ter ciúme do outro. O novo começa a ter ciúme desse. E aí começa um novo vínculo kármico nesse processo. Então, isso aqui, Jesus, quando fala desse adultério, não é sexual. É que, muitas vezes, um novo casamento vai manter uma dificuldade para que haja uma aproximação fraterna. E, às vezes, tem filhos. E o casal não começa mais a conversar um com o outro. Então, Jesus não quer que a gente durma na cama de ninguém. A lei do amor não quer que a gente durma na cama de ninguém. Para com essa besteira da tua vida. Faça escolhas melhores, mas não ponha nas suas escolhas a sua felicidade. Então, desenvolvam paixões pelo amor ao próximo. Porque a paixão é um sentimento vinculante, é ótima a paixão. Não tem nada contra a paixão. Mas, geralmente, é um sentimento de cunho muito emocional. E a gente embarca. Deus não é otário. Ele vincula para ter filhos, ele vincula para que haja crescimento. Então, aprenda uma coisa. Quem ama, se liberta. Passei 2 minutos? Não, tá 19h30. Eu achei essa aula excelente para mim e para todos vocês. Porque tudo que eu falei para vocês vale para mim. Nascemos para casar?
Não, mas podemos. Nascemos para ter filho? Não, mas podemos. Nascemos para aprender a amar uns aos outros. E esse amor elimina a lei de causa e efeito. Se o outro não te ama, é um problema dele, ele está vinculado ao karma dele. Mas se eu não amá-lo, o problema passa a ser meu, porque eu mantenho a vinculação anterior. Então, se o outro voou da tua vida, deixa na casa de vós, vai cuidar da tua vida. Assume teus compromissos, deixa de ser bobo. Mas cresce. Porque trocou de mosca, vai vir, às vezes, coisa muito pior. Tá? Alguma pergunta para a gente encerrar? Lisandra, quer perguntar alguma coisa, Lisandra? Eu entendi Wilson, eu tudo, tenho uma professor. dúvida. Foi muito bom. Que bom, Lisandra, que bom. Obrigado. Eu tenho Agradece a uma dúvida. Deus. Ninguém quer perguntar mais nada? Wilson, eu. Compreender que É é a difícil. Samantha. Fala, Samantha. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vejo isso na minha família. Em casos em que a pessoa vive uma traição ali e não consegue perdoar, acaba gerando separação. E aí, não, como que faz se a pessoa não tem as condições de perdoar? E daí, Samantha? Essa pessoa continua vinculada à outra. Se a outra o perdoar, por não ter perdoado, ela se liberta. Entendeu, Mas, Samantha? tá. Se Então, o outro não te perdoa, é um problema dele. Mas se você não perdoar, o problema passa a ser seu. Se o outro não te ama, Samantha, o problema é dele. Mas se você não ama, a vinculação é sua. Então, hein? É, Você pode perdoar e não ficar junto. pode perdoar e não ficar junto, entendeu, Samantha? É uma decisão que tem. entendi. Era essa mesmo a minha Meu dúvida. filho deu a dica. Você pode perdoar, mas não quero mais isso. Entende? Entendi. É a tua seletividade. Jesus era seletivo. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Você não é obrigado a ficar com estrupício, Entendi. mas é obrigado a amá-lo. Sim. Não julgá-lo. Ó, não julga ninguém, que o outro é igual a você. E não idealiza ninguém. Porque todos nós somos iguaizinhos. Se você idealiza, você está na paixão. Se você está na paixão, você vai sofrer uma barbaridade. Liberta o outro, sai dessa paixão que fica vinculado lá, porque é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Que isso, igual ela tem uma pulsão. Pior ter uma pulsão, mas melhor ter uma pulsão também. Não tem esse papo aí, não, meu filho. Faça escolhas melhores. Fez merda, não faz escolhas melhores. É isso que Jesus está dizendo. Alguma pergunta a mais? Obrigada. Nada? Carla queria perguntar alguma coisa? Queria, Wilson. Fala, Quando Carla. você perdoa e pede o perdão para o outro e o outro não te dá, é problema dele, não é? Dele, minha filha. E você pode perdoar sem ter que pedir o perdão a ele? Não. Você está aprendendo na psicanálise que a mente funciona pelo que vê, mas E pelo pelo que que imagina. imagina. Se a pessoa morreu, imagina ela e conversa com ela. Liberta. E outra coisa, Carla, você já aprendeu. Antes de você dizer eu te perdoo, não faça nunca mais isso. Nunca mais fale assim, eu te perdoo. Porque você está em sentimento de superioridade, entendeu, Carla? Entendi. Diga assim para o outro: me perdoe por ter feito alguma coisa que te desagradou. Porque isso é humildade, entendeu, Carla? Você se abaixa, mas você se eleva espiritualmente pelo amor. Agora, eu te perdoo é o orgulho, entendeu? Sim, Tá, querida? É vinculante. Quem ama não tem nada para perdoar, é o melhor, entendeu, Carla? Agora, você captou direitinho. Se o outro quer viver a vida dele, se ele não te ama, se ele te odeia, esse é um problema dele. Mas não odeie ele. É isso que a lei de causa e efeito quer. Entendeu? entendi, Wilson. Obrigada. Mais alguma pergunta? Wilson, Então, eu só gostaria de pedir para você repetir o nome do filme que você mencionou em alguns Nosso Lar momentos. 2. Já está Nosso em Lar. alguns... 2, Obrigada. tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos e fazer um agradecimento a Deus.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso grande mestre, Mãe Maria, Mãe da caridade, Mãe de todos nós, nos colocamos de joelho a teus pés, meu Senhor, colocando o nosso orgulho, a nossa ofendibilidade, o nosso egoísmo, a maldade que nos faz impuros, guardar mágoas, rancores dos outros, que nós possamos nos tornar pacificadores, amar mesmo sem sermos amados, compreender sem ser compreendidos, nos doar sem nada esperar, e respeitar mesmo sem ser respeitado. Oramos por aqueles que estão pensando em suicídio, que eles recebam o nosso abraço fraterno, que eles não desistam da vida. Oramos por aqueles que estão aflitos, desamparados, por aqueles que passam fome, frio, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, por aqueles que estão sem teto nas ruas, nas estradas. Oramos por todos aqueles que não gostam de nós, que são nossos irmãos. Vamos orar por todos aqueles que precisam do nosso carinho, do nosso amor e da nossa compreensão. Oramos por aqueles que estão presos ao vício do álcool, do tóxico, do sexo, e o vício do egoísmo, o vício do orgulho, que são vícios horríveis. Esse vício da superioridade, que nos faz querer ser amado, reconhecido e valorizado pelos outros. Permita, Senhor, que daqui a umas semanas possamos estar de volta. Convido todos, porque a aula da turma 8 vai entrar num outro nível e serão pontos muito importantes para todos, como foi a última aula. Mas daqui a 15 dias voltamos a estudar nosso Evangelho. Toda semana estaremos aqui mandando o link para vocês todos, de 6 às 7h30. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Beijo para vocês, amo a todos. Fiquem em paz. Beijo. Amém, Obrigada. Wilson. Beijo. Tá, boa noite, obrigada. Beijo, Wilson. Beijo, Obrigada. Wilson. Boa noite a todos. Gratidão imensa. Obrigada. Boa noite a todos. Gratidão. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Beijo. Beijo, professor. Noite, Obrigada. Wilson. Beijo para todos. Um beijo. Beijo. Boa noite.